Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre o quê? Uma ferramenta fantástica, não é isso, Angel? Sim, sobre autoconhecimento. Isso! Você já parou para olhar para você? Quando eu vou parar e olhar para mim, ficar de fora e olhar por dentro, se eu não consigo organizar minhas ideias, se eu não posso, se eu esqueço de mim. Bonita essa música, né? Da Ana Carolina. E é interessante, tem um trechinho da música que fala assim: quando eu vou parar para ser feliz, que horas, se não dá tempo. Essa música nos traz um ponto de reflexão, que é se você para se olhar. E é esta oportunidade que você terá aqui conosco, comigo e com a Angel, para parar e olhar para você. Bom, falando um pouquinho de autoconhecimento, né, Angel? Sim. Como nós podemos definir o autoconhecimento? Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Qual é a origem dos conflitos? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade em se comunicar? Por que às vezes a gente não consegue se entender? Vamos por dentro de uma empresa, a gente não consegue levar um projeto adiante e a gente tem uma série de problemas. E respondendo essa pergunta sobre o que nós vamos falar hoje, que é o autoconhecimento, é justamente isso. Esse é o cerne do problema. Porque muitas vezes a gente não se conhece. Não sabe como que é a nossa personalidade, os nossos pontos fortes e fracos e como trabalhar nisso. Em consequência, não conhecemos também os pontos fortes e fracos da nossa equipe. E isso gera um conflito muito grande em termos de comunicação. Às vezes falamos algo e a outra pessoa não entende, ou ela entende de outra maneira. Mas por que isso? É por isso que estamos aqui para poder compartilhar em relação a essa ferramenta muito importante do autoconhecimento que chama-se Eneagrama. E o Eneagrama nada mais é o seguinte, onde Eneia significa 9 e grama significa símbolo e tipo. E nós vamos estar aqui nesse momento falando a respeito disso. E como você pode ver, inclusive, aqui em cima nós temos o símbolo representado, por exemplo, por um círculo e pela tríade. E essa tríade é muito interessante porque tríade ela tem um lado positivo, ela tem um lado negativo e ela tem um lado neutro. E nós vamos estar explorando um pouco mais a respeito disso. E além da tríade, né, e além também do círculo, nós temos a hexade, que é exatamente, parece uma estrelinha, né, aqui de 7 pontas, no qual também mostra o dinamismo que o Eneagrama traz para as nossas personalidades. Ou melhor, para a nossa personalidade. A partir de agora, nós vamos falar de cada tipo do Eneagrama para você se identificar. Muito bem. Bom, agora a gente vai passar para os conceitos de cada tipo. O tipo 1, nós denominamos com o rótulo da perfeição. O que isso significa? São pessoas voltadas para normas, para regras, para processos, no qual as pessoas elas precisam de rotina, elas gostam disso. O tipo 1 são as pessoas que também têm um vício emocional. E o vício emocional delas é a ira, exatamente, a raiva. E o que isso quer dizer? Quando as pessoas não seguem os processos, não seguem as normas, elas não seguem os detalhes, inclusive, que uma personalidade tipo 1 exige, o tipo 1 fecha a cara e mostra a raiva estampada na sua linguagem não verbal, mostrando que não aprova aquele comportamento. Percebe-se, né, Angel, que aí começam os conflitos. Imagine você trabalhando com o tipo 1 do Eneagrama, no qual a pessoa exige que sigam-se processos. E aí você não segue. E qual o clima que fica quando a pessoa ela fecha a cara e faz assim? Essa linguagem não verbal não é nada agradável, não é mesmo? Pois é, esse é o tipo 1. E é claro que nós conseguimos controlar algumas coisas. A maturidade das pessoas está exatamente na sua capacidade de transitar por esses tipos. E o tipo 1, não necessariamente ele ficará nele. Ele pode transitar por outros tipos, por outras personalidades, se ele tiver maturidade. E maturidade é quando a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Quer aguentar? Aguenta, não quer, não aguenta. Quer trabalhar comigo? Trabalha, não quer, não trabalha, porque eu sou assim. Olha aí que triste, não é mesmo? São pessoas altamente imaturas. Bom, falando agora do tipo 2 do Eneagrama, nós estamos falando da personalidade que são as pessoas com muita presteza. Lembra lá, né? Tipo 1, perfeição. Tipo 2, presteza. O que significa isso? São as pessoas que elas têm a necessidade de fazer tudo pelos outros.
E elas até mesmo esquecem de fazer as coisas por si mesmas. Pois é, tem o lado bom, quando se trabalha em equipe, que a pessoa ela é muito proativa, ela ajuda, ela quer, na verdade, mostrar para o outro que ela está ali e ela pode contar com ela. Porém, tem um fator importante aí do tipo 2, que ele também manda a nota promissória. O que isso quer dizer? Que lá no fundo, ele cobra tudo o que ele faz pelos outros. E ele também espera que a gente adivinhe o que ele precisa. Sabe por quê? Porque ele tem uma dificuldade enorme, esse tipo 2, tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Ele incorpora um vício emocional chamado orgulho. Ou seja, são as pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda. Agora imagine também, você tem um tipo 1 às vezes na sua equipe, foca no detalhe, no processo, e tem a ira. Agora imagine o tipo 2, que é a presteza. Ajuda, mas acha que o outro tem que ajudá-lo e tem que adivinhar este momento da ajuda. Pois é, e novamente, com maturidade se controla isso e a gente caminha para as outras personalidades. Agora vamos falar um pouquinho do tipo 3 do Eneagrama. O tipo 3 do Eneagrama é a performance. São as pessoas, que focam no resultado que elas têm que atingir e fazem de tudo para atingir os seus resultados. O que isso quer dizer? A gente também costuma dizer que o tipo 3 é o bem-sucedido do Eneagrama. O que isso quer dizer? Porque ele foca na meta dele, no resultado, e ele corre atrás desse resultado. Mas aí o problema está que muitas vezes ele não enxerga as pessoas que estão em volta dele. Nem mesmo as pessoas que estão com ele, às vezes, num projeto ou para atingir aquela meta. Às vezes o tipo 3 ele nem reconhece também essas pessoas. Por quê? Ele está tão focado onde ele quer chegar que ele não percebe, às vezes, o que ele faz para isso. E perceba, todos os tipos que somos nós, seres humaninhos, como brincam por aí, todos nós temos isso de uma maneira muito inconsciente. Nós agimos muitas vezes na inconsciência. E o autoconhecimento que vai trazer para nós exatamente a possibilidade de você controlar esses fatores, inclusive os vícios emocionais. Que, como eu estava falando, o tipo 3, então, ele foca na meta e ele vai fazer de tudo para chegar nesta meta, com baixa empatia, geralmente. E ele incorpora também um vício emocional chamado vaidade. Pois é, ele faz tudo isso porque ele precisa se sentir reconhecido. Ele, para se reconhecer, ele precisa também que os outros reconheçam que ele é capaz de chegar na meta, no resultado que ele espera e que todos, na verdade, acabam esperando de uma maneira indireta. Bom, agora, Angel, nós temos aí outros 3 que nós vamos comentar, que é o 4, 5 e 6. Não é isso mesmo? Já o tipo 4 se refere à personalidade de profundidade, ou também chamado como romântico. Normalmente essas pessoas são pessoas melancólicas, são pessoas bem criativas, são pessoas autênticas e também solidárias. Mas tem um outro lado aí. Muitas vezes elas são pessoas desconfiadas e o ponto principal dessa personalidade elas sempre estão focadas naquilo que falta. Então, a palavra, inclusive, que usamos como vício nessa personalidade é a palavra inveja. Normalmente, ela tem inveja, ela se compara e sempre colocando o foco naquilo que falta, nunca naquilo que tem. E, de repente, são até pessoas muito bem-sucedidas, que têm tudo o que elas querem. Por exemplo, é muito comum artistas terem essa personalidade, o tipo 4, que é a profundidade. Eles muitas vezes têm tudo, mas nunca estão satisfeitos com isso. E isso gera um problema também. Por quê? Porque imagina ter uma pessoa dessa na equipe, não é? Que está sempre com inveja e sempre achando que nunca é bom o suficiente. Então é difícil para essa pessoa focar naquilo que é positivo e sempre foca naquilo que é negativo. Mas tem um outro lado também, que são pessoas muito criativas, poetas, escritores, pintores. Normalmente eles são o tipo 4 do Eneagrama. Agora vamos falar do tipo 5, que é a privacidade. Normalmente essas pessoas, elas são pessoas bem reservadas, são pessoas analíticas, são pessoas que não compartilham muito
com relação aos sentimentos delas também. Mas são pessoas que têm um grande desempenho com relação a números, a análises. Às vezes são até consideradas pessoas frias, mas são pessoas que precisam ter bastante informação para se sentirem seguras em expressar isso. O vício da pessoa que é o tipo 5, normalmente é a avareza. Por quê? Mas não é só avareza em relação a dinheiro, porque muitas vezes a gente pensa nisso. É avareza com relação a compartilhar informação. E muitas vezes essas pessoas, imagina numa reunião onde tem esse tipo 5, onde essa pessoa normalmente é aquele tipo que entra mudo e sai calado, e a gente não consegue obter uma informação, mas ela está o tempo inteiro observando que isso faz parte da característica da personalidade dele. E muitas vezes essas pessoas, elas têm pérolas para serem apresentadas e grandes soluções, mas elas precisam ser questionadas, precisa se perguntar qual é a opinião delas, para que elas exponham. Porque pela própria natureza delas, elas não vão se expor. Principalmente quando elas não têm muita informação, porque elas não se sentem seguras em relação a isso. E às vezes quando elas têm muita informação, elas acabam não compartilhando. Por isso que o vício é a avareza e por isso que é necessário instigá-las a falar. Porque muitas vezes ninguém pergunta nada e ela tem a solução para aquele problema, para aquele projeto ou para aquele desafio, e muitas vezes não se tem isso dela. Elas não se doam, né, Índia? Exatamente, elas não se doam. Então, é por isso que é importante também conhecer esse lado e essa característica. Agora vamos falar do tipo 6 do Eneagrama, que é a precaução. Esse tipo ele é bem interessante, porque ele é considerado como se fosse o pessimista do Eneagrama. Só que, na verdade, esse tipo precaução, o que acontece? Ele é o tipo de pessoa que ele presta muita atenção em toda a informação, ele é bem precavido e, na verdade, ele é um excelente gerenciador de risco. Por quê? Porque ele sempre começa as perguntas com a palavra e se isso não der certo no projeto? E se o dinheiro não for suficiente? E se não tivermos as pessoas? O que a gente pode fazer? Qual é a outra alternativa? Qual é o plano B? Então, essa característica, ela é também muito boa. Agora, óbvio que, como ele é precaução, o vício, nesse caso, seria um medo. Então, ele tem medo de agir, de tomar ação. E ele precisa se sentir seguro para poder tomar uma ação. Então, muitas vezes, essa personalidade, ela acaba protelando, procrastinando uma decisão, uma ação. Eles são muito difíceis em tomadas de decisão. E se você tem, por exemplo, na sua equipe alguém que tenha essa personalidade, muitas vezes é necessário dar o suporte para que essa pessoa tome a decisão. No tipo 7, são as pessoas que focam no prazer. Por isso que rotulamos o tipo 7 na personalidade do prazer. São as pessoas que fogem da dor. Elas só querem ter prazer na vida. Esse tipo, nós dizemos que eles são os bons vivants do Eneagrama. O que isso significa? Que eles fazem tudo na hora que eles querem, quando querem e se querem. E é muito interessante essa personalidade. Por que ele é o bom vivant? Porque ele não fica muito estressado, ele é muito otimista, ele não olha muito para aquilo que pode dar errado. Mas isso tem um lado positivo, mas ele tem um lado que não é muito positivo. Por quê? Também são pessoas que não gostam de rotina. São pessoas também que, além de não gostarem de rotina, elas não gostam muito de processos. Elas acreditam que a idealização do mundo é como deve acontecer as coisas de uma maneira muito natural, espontânea. E esse tipo 7, como ele foca muito no prazer, ele acha que ele pode resolver o problema do mundo. Por isso ele incorpora a gula como vício emocional. E o que é essa gula? É de comer muito? Não. É a gula de querer fazer tudo. Abraçar o mundo, fazer muitos projetos, fazer muitas atividades, se envolver com tudo que seja possível na fase da vida dele. O tipo 7, ele foca então muito no prazer que ele vai ter com as coisas. Ele não gosta muito de processo. Porém, é claro que tendo aquela válvulazinha de autorregulação interna, as pessoas, como todas as personalidades, assim também como o tipo 7, pode se modificar e pode-se, claro, não mudar a sua personalidade, mas controlar alguns fatores dela. Já do tipo 8, o tipo 8 do Eneagrama são as pessoas que nós dizemos que elas focam no poder. Pois é,
O poder é porque elas têm a necessidade de centralizar tudo nelas, de estar no comando. Dizemos que é o líder, ou até podemos dizer que pode ser o chefe do Eneagrama. Ele sempre foca em algo que ele faz com que tudo esteja em torno dele. Ele tem que ser o centro, na verdade, do poder. E são pessoas que têm como vício emocional a luxúria. Como é observado, os vícios emocionais, eles podem ser caracterizados como pecados capitais, que eram 9, e tem toda uma história da etimologia das palavras, que foram utilizadas e que, na verdade, os pecados capitais eram 9. E agora nós sabemos que nós temos 7. E tem toda uma história para poder justificar isso. Mas o mais importante é que a luxúria como pecado capital, popularmente, assim como tem significados da avareza, da ira, também da gula, nós temos um significado luxúria não popular, que popularmente são as pessoas que teriam vício em sexo. Mas no nosso caso aqui, não é isso. Tem a ver também, trazendo um pouco até de Freud, mas são as pessoas que focam na dominação. Elas têm necessidade de estar em domínio de tudo. Por isso que a luxúria ela é um vício emocional do tipo 8 do Eneagrama. São então a liderança, a chefia, com a necessidade da dominação das pessoas e das situações. E esse tipo, quando não consegue o que faz, ele tem, de uma certa maneira, uma necessidade de vingança. Ele tem ali uma necessidade de mostrar que o poder, por não estar com ele quando não estiver, deveria estar. E ele aponta isso de uma maneira que pode ser ética e não ética, assim como todas as personalidades também com as suas posturas, mas esta vingança, ela pode aparecer em algum momento. Aquele profissional, por exemplo, que joga na sua cara assim, então, como eu não estava no poder, como eu não estava na liderança, talvez por isso tenha tido este problema. Entre outras situações, é claro. Bom, agora vamos falar um pouquinho do tipo 9 do Eneagrama, que fecha aí exatamente todo o círculo dos nossos tipos do Eneagrama. O tipo 9, eles são as pessoas que nós denominamos como os pacificadores. A paz. A paz é o nosso rótulo do tipo 9. Esse tipo são as pessoas que, pelo próprio nome diz, eles precisam mediar. O que significa isso? Eles sempre estarão observando, ouvindo e mediando situações. Dizemos que o 9 ele é o líder sempre do futuro, porém ele tem uma dificuldade de ser o líder do presente. O que isso quer dizer? Que ele tem a necessidade de fazer mediações entre as pessoas e não gostar muito de conflito, e ouvir um, ouvir outro, mas tem uma dificuldade enorme em tomar as decisões. Por quê? Porque ele não quer se indispor com os outros. Ou seja, ele ouve um, ele ouve outro, com opiniões às vezes opostas, mas não consegue dar a opinião dele. Não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque ele entende que ele tem que ser querido pelas pessoas e ele não quer entrar em conflito. Ele paga para não entrar em conflito. É um ótimo mediador. E percebam, se você observar, que todos os tipos têm o seu lugar ao sol. Tem uma aderência a profissões. Assim como a Angel comentou do artista lá no tipo 4, que claro, podemos ter artistas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 7, todos eles. Mas existe uma aderência mais natural de algumas profissões, de algumas competências com cada tipo desses que nós estamos trabalhando aqui. Bom, o tipo 9, ele incorpora o vício da preguiça ou da indolência. O que isso quer dizer? Dá uma preguiça de entrar em conflito. Eu vou ter que ouvir um, vou ter que ouvir outro, tenho que tomar uma decisão. Então, o que acontece? Como ele foge de conflito, ele protela as decisões. Ele protela as coisas. E isso nos mostra que ele vai ter realmente um aparato de coisas para observar, porém uma dificuldade enorme em ser objetivo e conseguir realmente direcionar uma equipe. Mas é possível? Sim. Todos nós podemos evoluir se quisermos e assim, nesta evolução, transitar para outras personalidades. E é esta transição que nós vamos falar um pouquinho agora, que são as flechas do Eneagrama. Como vocês podem observar aqui no símbolo, nós temos flechas nos quais nos mostram como cada personalidade migra sob pressão, sob estresse ou sob equilíbrio no seu ponto de segurança.
E é isso que nós vamos tratar agora um pouquinho com vocês. E falando como as pessoas se comportam diante de uma pressão, eu vou pegar como exemplo o tipo 8, que é domínio, que é poder. Então, essa personalidade sob pressão, o que ocorre, como vocês podem verificar aqui pela seta, sob pressão ela vai para privacidade. E aí o que ocorre? Ela se fecha e ela fica analisando tudo. E ela não fala absolutamente nada, mas normalmente ela fica planejando algo em termos de vingança. Normalmente é o que ocorre. Agora, qual é o ponto de equilíbrio dela? O ponto de equilíbrio vocês podem verificar que o tipo 8 ele vai para o tipo 2. Porque nesse momento ele se doa. E esse é o equilíbrio do tipo 8. Ele passa a ser uma pessoa prestativa e pode ser muito bem utilizado nisso. E falando um pouquinho do tipo 6, né, no ponto de estresse e ponto de equilíbrio, a gente percebe que o tipo 6 sob pressão ele vai para o tipo 3, que é performance. O que isso significa? O que é o pressão para o tipo 6? Se naturalmente ele é um gerenciador de risco, ele tem um medo como vício emocional, ele fica lá no IC, pressão para ele é dizer o seguinte para o tipo 6. Cara, não pode ter medo de tudo. Senão você fica travado. Isso é a pressão para o tipo 3. E o que isso significa? Significa que ele migra para o 3, no qual esta pressão fará com que ele tenha performance. Fará com que ele chegue no resultado. Então perceba que o tipo 3 trabalha muito bem sob pressão para dar resultado. Se não houver pressão, ele vai ficar lá gerenciando os riscos, no IC, utilizando o vício emocional dele, que é o medo. Que isto é de uma maneira inconsciente. E no seu ponto de equilíbrio, né, no seu ponto aí de segurança, o tipo 6 ele vai para o 9. O que isso significa? Como ele tem a necessidade de trabalhar os riscos, ele quer ouvir uma pessoa, ele quer ouvir outra pessoa. Então, no estado normal, estando muito concentrado, e as condições dele de personalidade estando satisfeitas, ele migra para esse 9 sendo um pacificador, incorporando a paz, incorporando inclusive a preguiça de tomar decisões. Por isso que muitas vezes, sem a pressão, o tipo 3 ele não chega muito nos resultados. Ele precisa de alguém para fazer com que ele chegue nos resultados. Claro que se houver maturidade, o tipo 3 ele tem uma válvulazinha de autorregulação, que é isso que faz com que todos nós possamos nos desenvolver e evoluir. E o Enneagrama nos mostra a tendência que cada personalidade age sob pressão e sob equilíbrio. E vou deixar aqui agora um desafio para vocês. Se você conseguiu se rotular, se você conseguiu identificar a sua personalidade nesses tipos, verifique como você reage sob pressão e sob equilíbrio. Verifique exatamente como que essas setas do símbolo do Enneagrama podem mostrar a sua tendência de comportamento. E se estiver na dúvida de qual tipo, pense em como você reage sob pressão. E se você está acomodado ou em equilíbrio, né, no sentido de uma segurança de vida, como que você migra? Porque às vezes nossa dúvida, para poder encontrarmos o nosso tipo, está exatamente que estamos, às vezes, sob pressão na vida ou acomodados nela. Então tome cuidado também para se rotular. E lembre-se que esse cuidado é para você se encontrar. Afinal de contas, só crescemos se tivermos autoconhecimento. É o terreno mais fértil para a evolução profissional e pessoal. E se você quiser se desenvolver e está interessado em saber mais a respeito do Enneagrama, nós faremos um workshop sobre esse tema agora em março e você pode apenas acessar o nosso site e lá você vai ter todas as informações com relação a isso.